Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e da página Falando de Espiritualidade no Facebook. Hoje eu confesso a vocês que vai ser um vídeo diferente dos outros vídeos que eu já gravei. Esse vídeo vai ser mais uma reflexão. É um vídeo carregado também de perguntas que infelizmente a gente não pode responder de forma 100% assertiva, com toda certeza, e também de revolta, porque esse tipo de coisa não pode mais acontecer. A gente não pode ficar à mercê desse tipo de falsos profetas ou até de verdadeiros médiuns que se perfazem disso para roubar, para assediar, para violentar os seus consulentes. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tal João, que na verdade o nome é João Teixeira e é esse o nome dele, porque a alcunha João de Deus não se aplica a ele. A alcunha João de Deus foi por ele dada e de modo a tentar passar uma maior credibilidade no seu trabalho, que é um trabalho extremamente controverso, inclusive, e nós vamos conversar sobre isso também. Mas eu vou falar sobre esse senhor. Devemos respeitar os mais velhos. E já me fizeram esse tipo de pergunta. Como pode? Como o astral permite, como Deus, ou seja lá qual é o nome do ser supremo que a gente resolva chamar, permite que esse tipo de coisa aconteça? Esse cara é um engodo, é uma fraude ou não? Ele realmente tem esse dom, mas por que dar um dom como esse a uma pessoa tão má, tão perversa, tão criminosa? Essa é a pergunta e a discussão do nosso vídeo de hoje. Afinal de contas, João Teixeira é um médium ou é um monstro? Meus amores, para quem não conhece, não está familiarizado com essa monstruosidade, com essa história, ou para os mais novos que não têm o conhecimento da grandiosidade do nome deste João Teixeira, esse cara se tornou o maior guru do Brasil em um determinado período de tempo. Na verdade, em um longo período de tempo. Era um cara que tinha visitações de todo o mundo. O mundo ia até o seu centro, que ele não gostava de chamar de centro, nem ele, nem os seus... Eu não vou dizer as seclas, porque tem muitas pessoas lá que até hoje não entenderam ainda a gravidade de tudo que lá se passou. Mas vou dizer das pessoas que trabalhavam em sua corrente ou trabalhavam junto com ele. Eles chamavam o local de hospital espiritual. Mas por que isso? Isso já era um subterfúgio para que ele pudesse angariar o maior número de pacientes. Por quê? Porque muitas pessoas têm preconceito com cirurgias espirituais, com centros espíritas ou centros de umbanda ou de candomblé. Então, para desmistificar, para dizer que aquilo não era um centro de mesa que fosse, chamava-se de hospital espiritual. E os símbolos que lá existiam corroboram essa observação de que ele gostava de se dissociar da espiritualidade, principalmente a espiritualidade no que se tange aos cultos de matrizes africanas. Por quê? Porque lá tinha absolutamente de tudo dentro daquele ambiente. Tinham símbolos maçônicos, tinham símbolos budistas, tinham imagens católicas, tinham bíblias e escrituras evangélicas, ou seja, tinha todo um contexto que desassociaria aquele ambiente de um centro espírita. Partindo do pressuposto que ele era um médium que trabalhava com incorporação. Então ele dizia, ou realmente incorporava, vários espíritos que estão nas estruturas kardecistas para fazer as suas cirurgias espirituais. Aí você me pergunta, mas Ângelo, realmente tinham pessoas que iam lá e se curavam? Tinham pessoas que iam lá e se curavam, sim, e isso é excelente, é louvável. Ocorre que a gente também tem que atentar que a fé do ser humano
move montanhas, como diz o ditado. E isso é realmente verdade. A gente sabe hoje em dia que a fé dá praticamente para se explicar de forma física. Então, evidentemente que as pessoas iam para lá com o intuito da cura. E eu vou dizer outra coisa para vocês, gente. Não é só a cura de doenças, tipo doenças graves, como um câncer, como um HIV, ou como outras que até hoje são doenças gravíssimas de difícil solução em muitos dos casos, mas até uma depressão, uma síndrome do pânico, coisas que, mazelas que nós temos, que nós possuímos. Até isso lá era tratado. Então ele recebia pessoas de vários tipos de origem, de vários tipos de doenças e até mesmo de transtornos ou de distúrbios. Uma anorexia, por exemplo, também era tratada lá. Se tratava tudo. Se tratava de tudo. Oprah Winfrey veio até o Brasil, na cidade de Abadiânia, para se consultar com João Teixeira e afirmou ter sido curada. Eu acredito piamente na cura espiritual. Eu já passei, inclusive, eu vou fazer um vídeo um dia contando a minha história e vou explicar tudinho direitinho para vocês. Ainda não chegou o momento. Mas eu passei por várias cirurgias espirituais. Eu tive trombose nas minhas 2 pernas. E se eu não tivesse passado por essas cirurgias espirituais, penso eu que ou eu estaria sem as minhas pernas, ou eu não estaria mais aqui para contar essa história. Então, é um assunto que muito me toca, é um assunto que muito fala dentro de mim. E quando estourou o escândalo do assédio que esse senhor submetia algumas de suas pacientes ou consulentes, ou chamem como quiser, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei chocado porque inicialmente eu disse, é mentira, isso não pode ser real, não é? Ele era respeitadíssimo no meio espírita, era respeitadíssimo até fora dele. Autoridades passaram por lá, gente. Mas ele escolhia suas vítimas pela beleza, pela jovialidade e juventude. Então, qual que era o modus operandi dele? Ele via aquela jovem ou aquela mulher que lhe chamava a atenção na fila para ser consultada. Depois ele chamava aquela consulente e dizia que, após a sessão, essa consulente fosse até a sua sala, que era uma outra sala dentro de todo um complexo, que era a casa, o hospital espiritual, que ele era o patriarca, o presidente, enfim. E lá, dentro dessa sala, ele assediava essas vítimas. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é esse o tema do vídeo, não é o foco que eu quero trazer para vocês com esse vídeo. Eu assisti, primeiro eu li bastante sobre tudo que aconteceu, né, tudo que foi publicado, e agora saíram 2 documentários. Já tinha saído um documentário, se eu não me engano, no início desse ano ou final do ano passado, em um streaming, e agora, recentemente, essa semana, ou esse final de semana, saiu em outro. Eu assisti os 2. Cada um com um foco distinto, mas com o mesmo resultado. E eu fiquei muito assustado desde quando eu comecei a pesquisar sobre tudo isso. Isso me suscitou dúvidas, que acredito que tenha suscitado também em várias outras pessoas, não só da religião, da nossa religião, não só espíritas ou ubandistas ou candomblecistas, mas em todos. Porque, como eu disse para vocês, ele era um médium extremamente renomado e extremamente respeitado em todo o mundo. E é em todo o mundo de verdade. Ele já fez apresentações, por assim dizer, em vários países do mundo. E eu me perguntei, e me perguntaram, como pode um ser humano como esse ter um dom como o dom da cura, que é um dos principais dons que um ser humano pode ter? Você encostar numa pessoa e curar, você operar espiritualmente, você orar e aquela sua oração resultar na cura de um enfermo. Todos esses são dons de cura. E é uma pergunta muito especial, é uma pergunta muito pertinente
a qual ninguém vai poder responder com 100% de certeza. Porque quando a gente pensa em relação aos dons, a gente pensa assim, bom, eu nasci com esse tipo de dom, eu tenho uma missão a cumprir. Então, se eu nasci com esse dom, isso implica em dizer que foi Deus que me deu esse dom, foi Oxalá que me deu esse dom, foi Orumilá que me deu esse dom, foi Zambi, foi Buda, enfim. Ou seja, se eu fui abençoado por Deus para ter esse dom, como eu posso ser ou ter me tornado esse tipo de ser humano tão desprezível? Bom, a resposta, tecnicamente, é muito simples. O simples fato de sermos humanos já nos deixa um gap para que nós possamos errar. Afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, ele pode sim ter recebido esse dom de Deus e no meio do caminho ele ter sofrido percalços, ele ter se sujado de uma tal maneira que esse dom possa até ter sido perdido. Eu já ouvi muito dizer em relação a pessoas que são espíritas excelentes ou eram espíritas maravilhosos, umbandistas, candomblecistas principalmente, e que devido ao ego, devido à maldade, devido a várias circunstâncias externas, perderam o seu dom. Os santos, as entidades, os orixás se afastaram dessa pessoa. Eu ouvi isso por vezes e muitas. Ocorre que João Teixeira assedia mulheres há anos a fio. E mesmo assim, teoricamente, esse dom da cura se mantinha com esse senhor. Eu tenho uma outra linha de raciocínio também para trabalhar com vocês, que é sobre o cargo e o encargo. Eu vou explicar para vocês. Uma coisa é a gente ter um cargo, vamos supor, no candomblé, por exemplo. Então eu nasci com o cargo de babalorixá, por exemplo. Ou eu tenho esse caminho, eu tive essa permissão, eu recebi essa permissão depois de ter meu santo feito, de me tornar ebome após os 7 anos. Mas também existe o encargo, que é o quê? Você não nasceu com essa estrada, com essa missão de ser um babalorixá, mas no decorrer do tempo, o seu santo, o seu orixá lhe deu esse encargo, a fim de que você se torne um ser humano melhor por isso. Eu conheço uma história clássica desse encargo recebido. E a pessoa que eu conheço que recebeu esse encargo fez justamente o contrário que a sua Iabá desejava. Ou seja, eu não nasci, né, nem para ser teoricamente candomblecista, mas eu fiz o meu santo e no decorrer da minha estrada, da minha vida no candomblé, o meu santo falou: olha, você vai sair daqui com uma casa aberta, você vai precisar se tornar um babalorixá e cuidar de seus filhos. Este é o encargo que eu estou lhe dando. Por que exatamente? Para eu poder aprender a lidar com pessoas, para eu poder ter sabedoria, para eu poder ter mais compaixão e amor ao próximo, para eu ter quem cuidar, por vários motivos. Esse encargo me foi passado. Você está vendo a diferença entre uma coisa e outra? Uma é o nato, é aquilo que você já teria que fazer, aquilo que já está escrito, é o seu caminho. Outro é o encargo, que é aquilo que lhe foi passado para que você, com aquilo, tenha um aprendizado. Ok? Em detrimento disso, não sei se no caso desse senhor foi cargo ou foi encargo, ou se ele é fajuto, se ele é um engodo. Acredito eu, Ângelo, que ele não seja um engodo. Eu acho que ele realmente tem ou tinha o dom da cura. Mas por que é que este dom ainda permaneceu com ele durante todo esse tempo, mesmo ele utilizando deste mesmo dom para fazer maldade com as pessoas? Gente, quando eu falo maldade com as pessoas, esse senhor é um criminoso, ele é um bandido, ele não é só um assediador. Ele é um criminoso. Ele tem vários tipos de crimes que eu não vou aqui também dissertar. Mas não é só a questão do assédio. E só entre aspas, evidentemente,
mesmo que fosse só entre aspas isso, já valeria cair no ostracismo, perder o seu dom, lhe ser retirado essa bênção. E por que isso não aconteceu? Existem perguntas que nós jamais, enquanto encarnados, saberemos a resposta. Não tem aquele ditado que diz que existem mais coisas entre o céu e a terra que suportam ou que supõem a nossa vã filosofia? É exatamente isso. As informações que existem no universo são tamanhas que eu acho que nós não temos estrutura nem mental, nem psicológica para ter 1% desse tipo de conhecimento. Mas é importante que a gente reflita sobre tudo isso. É importante dizer que este cara não pode nunca mais sair da cadeia. Porque se ele sair, ele vai continuar fazendo tudo que ele já fez. Esse cara estuprava uma filha de 9 anos de idade. Filha dele. Então, uma pessoa que é capaz de cometer esse tipo de crime continuadamente durante toda uma vida, vale o quê? Pode estar em sociedade? Não pode. Os assistentes que estavam em volta desse senhor sabiam que isso existia. Ouviam falar, podiam não ter certeza, mas ouviam falar. E mesmo assim existem vários que até hoje o defendem. Outra reflexão que vale deixar aqui é o fanatismo. Gente, não sejamos fanáticos sob nenhuma circunstância. O fanatismo religioso está nos levando a locais desconhecidos até então e vai nos levar a locais piores. O fanatismo é a desgraça de qualquer religião. O ego, o sentimento de ser maior, mais forte, mais poderoso, está levando todas as religiões ao declínio. Isso é aqui e é no mundo. Não é porque nós confiamos cegamente naquele ser humano que nós podemos fechar os nossos olhos para os absurdos que acontecem à nossa volta. Você que está aí me assistindo agora, já viu, já participou, já ouviu dizer do seu pai de santo, da sua mãe de santo, do chefe do centro de mesa que você frequenta, de cometer absurdos, assédio moral. Eu já ouvi dizer de pai de santo e mãe de santo que bate filho de santo. Meu amor, você não vai, mas não vai me bater mesmo. Vai bater por quê? Isso não pode acontecer. E nós não podemos passar a mão na cabeça de pessoas que cometem esse tipo de transgressão. E nós precisamos entender, principalmente, que aquelas pessoas que estão à frente de nós, por terem os seus cargos, terem suas casas, não são acima de toda e qualquer suspeita. Todos nós somos seres humanos, nós somos passíveis a erro. Nós não somos perfeitos. Então prestem atenção, isso pode estar acontecendo dentro da sua casa e você pode estar passando a mão para esse tipo de monstruosidade. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque senão eu vou falar mais do que eu devo, porque é um assunto que me irrita. Eu queria dizer para vocês que a pergunta central do vídeo é: João Teixeira é médio ou é monstro? Eu, Ângelo, entendo que João Teixeira é os dois. Ele é um médium monstruoso. Bom, meus amores, me desculpem pelo tom, pela revolta, mas esse vídeo, eu pensei 20 vezes se eu gravaria esse vídeo ou não, mas me foi solicitado gravar, então estou gravando para vocês. Eu espero ter me feito entender, eu queria deixar claro que isso pode existir, eu queria falar a vocês que não é porque é um médium que é perfeito, e eu peço para que todos atentem para que não permitam que esse tipo de coisa aconteça debaixo dos seus narizes sem que vocês façam nada. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo, paz e axé para todos vocês.